Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos meditar um pouco em dois versículos da palavra do Senhor e eu quero contar uma experiência que eu tive, que foi uma revelação de Deus para a minha vida e pode ser para a sua também, amém? A palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, capítulo 4, e versos 6 e 7. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a palavra do Senhor diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. E no mundo que a gente vive hoje em dia, é bem difícil as pessoas não serem ansiosas, né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E aqui, o que está escrito aqui, se nós crermos, acontece na nossa vida. E eu tive uma experiência maravilhosa. Eu, eu não tinha tido essa revelação. Talvez você, na primeira vez que tu leu, você já entendeu. Eu entendia que o Senhor guarda o nosso pensamento e o nosso coração. Mas quando eu tive essa revelação, eu vi que eu não entendia nada. Então, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor professor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um tempinho atrás, a minha líder, ela pediu para mim pregar no culto das irmãs, no culto à noite, que uma vez por mês a gente tem o culto à noite, os outros são à tarde, né? Mas para que aquelas que trabalham possam ir, então é feito um culto à noite. E daí, geralmente, ela avisa um mês antes. E eu orava e eu buscava do Senhor e não tinha revelação nenhuma o que eu devia de falar. E daí eu pegava versículo, fazia uma mensagem, tudo, mas o meu coração não era aquela palavra. Mas tudo bem, eu pensava assim, eu vou me preparar, certo? O Senhor lá na hora, ele vai, né? Mas eu preciso estar preparada. Eu ia ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e nada acontecia. Daí, uma semana antes, o Senhor me deu essa palavra. E essa palavra é maravilhosa. E geralmente aquilo que a gente fala, a gente tem que viver, né? Viver a palavra do Senhor. E daí, então, no final do mês de julho, eu tinha que ir para São Paulo, que ia ter o lançamento do livro da vida do meu pastor que me batizou, o pastor Eloy Correia Martins. E esse livro aqui, ó, A Trajetória de um Pastor. A Trajetória de um Pastor. Um livro assim maravilhoso. Eu tô lendo, eu choro, eu às vezes eu fico rindo, às vezes eu fico chorando, a maioria chorando, né? Porque a gente conviveu muitas coisas junto com esse pastor. A gente morou com eles lá no estado de São Paulo, onde a Débora nasceu, né? A gente morou, eu e o meu esposo, e o pastor Eloy e a missionária Lídia. E eles foram bênção nas nossas vidas, no nosso crescimento espiritual. A gente trabalhou muito. Depois a gente veio para o Paraná, a gente trabalhou junto também na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor com alegria em nossos corações. E daí, então, tem momentos que ele não está mais aqui, né? A gente sente saudade, e daí a gente chora, lembrando daquilo que a gente passou junto, das alegrias, mas louvando o nome do Senhor por isso. E daí, outro dia eu estava lendo, ele estudou junto com o pastor Márcio Valadão. Daí ele conta, a esposa dele conta um fato que aconteceu com eles. Daí eu tive que rir. Maravilhoso mesmo, sabe? Então tem muitas coisas ali que ela colocou
e ela queria que eu fosse no lançamento do livro. A gente é muito amigas. Eu amo demais a missionária Lídia, ela é uma bênção. E daí então a gente, e era para mim ir. E daí tá, era para ser no mês de junho, não deu, era para ser no mês de julho, não deu, e daí a gente estava assim, né? Daí foi pro, parece que seria o dia 31 ou dia 1º de agosto. Eu sei que eu fui viajar, parece que foi dia 30. E daí, gente, eu passei assim por uma tipo turbulência. Eu fiquei muito ansiosa quando chegou perto para mim ir, para mim ver as passagens. A gente foi ver as passagens aéreas. Era muito caro, que eu tinha que ir daqui a São Paulo, de São Paulo a Araçatuba, e de Araçatuba o Joabe e ela ia vir me buscar, né? Porque o evento, e ela mora em Mirandópolis, São Paulo. Daí então eu fui ver, muito caro as passagens, muito caro, era 3.000, era 4.000, muito caro. E daí eu falei, não, eu não vou ir. Eu comecei a ficar ansiosa, muito ansiosa. E daí, e isso que tinha essas passagens, o horror de caro, eu tinha que chegar em São Paulo de manhã cedo e eu ia ter que sair às 19 horas da noite para ir para Araçatuba. Então eu ia ter que passar o dia inteiro no aeroporto. E daí ela me liga, Marinette, tu não pode ficar lá, então tu vai para casa de uma amiga, eu vou ver. Ai, era tanta confusão que estava dando, eu falei assim, eu não vou ir. E daí eu fiquei inquieta, eu fiquei ansiosa, quando a palavra do Senhor diz que não é para a gente andar ansiosa. E eu fiquei ansiosa. E daí que eu fui orar, porque eu já estava passando mal, de tanta ansiedade. E eu fui orar e falei, Senhor, eu sou tua filha, e eu coloco isso nas tuas mãos, Pai. Se é para mim ir, que o Senhor abra as portas e que venha dar tudo certo. E se não é, então que o Senhor feche as portas. E daí, aquela paz que excede todo o entendimento tomou conta de mim. E eu descansei no Senhor. Daí eu pedi para minha nora comprar uma passagem de ônibus. E daí o meu filho viu que ela estava comprando a passagem. Falou, o que tu tá fazendo? Ela falou, tô comprando a passagem para Mari e de ônibus para São Paulo. Daí ele falou, o quê? A mãe acha que é uma mocinha de 15 anos para viajar 20 e poucas horas dentro de um ônibus? Deixa eu ver isso aí. Daí ele falou comigo, eu falei, mano, não dá, é muito caro, não tem condições. Pode deixar que eu vou ver. E isso depois que eu orei, coloquei nas mãos do Senhor e descansei. Eu falei, tudo bem, mano, pode ver aí. Gente, ele achou uma passagem super barato, mas super barato mesmo. Menos de R$ 1.000, ida e volta. Só que há um tempo atrás, eu peguei e fui fazer uma viagem e a gente pegou um voo de uma companhia onde o avião era muito velho. E daí parecia que se desmanchar. Nós passamos por uma turbulência, gente, parecia que ia cair, estava afrouxando tudo, assim, era horrível. Foi uma experiência bem ruim, mas tudo bem, passou, né? E daí o meu filho comprou as passagens e era dessa companhia aérea. E daí o inimigo veio. Ó, tu lembra daquela? É essa companhia. Daí o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, né? A minha mente estava guardada, a minha mente estava protegida, eu descansei no Senhor, eu fiquei tranquila, porque eu tinha orado, eu não estava mais ansiosa, porque não é para nós estarmos ansiosos. E nós, quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida, do controle e tudo. E enquanto nós não oramos, que nós ficamos ansiosos, o inimigo tem toda a liberdade de colocar coisas para nós ficar pior ainda. Ele tem, não, não dá para ir, não, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não, não vai dar certo. Ele coloca coisas, mas no momento que nós obedecemos a palavra do Senhor, quando diz não andais ansioso, seja tudo conhecido em oração e súplica, nós oramos, colocamos a mão do Senhor, o Espírito Santo de Deus toma o controle, e o inimigo não tem mais poder, porque a nossa mente e o nosso coração está guardado. Então ele tentou,
mas a minha mente estava guardada e protegida pelo Senhor. Eu falei, não, eu orei o Senhor e vai dar tudo certo, é a vontade do Senhor. E para a honra e a glória do Senhor, foi um avião assim maravilhoso daqui a São Paulo, outro melhor ainda de São Paulo a Araçatuba, tanto na ida como na vinda. Deus é fiel. E lá foi maravilhoso. Em Valparaíso foi a primeira igreja que o meu esposo pastoreou. E, e no lançamento do livro, para minha alegria, para bênção, o meu melhor presente que eu ganhei nessa viagem, que eu ganhei muitos presentes, foi rever um grupo muito grande daqueles irmãos daquela igreja estavam lá. E já faziam 40 e poucos anos que eu não os via. E foi uma alegria tão grande para mim, foi um presente de Deus revê-lo aqueles irmãos, abraçá-los foi assim uma bênção. E depois, como eu fiquei 20 e poucos dias lá, a gente foi em Valparaíso na igreja, foi uma bênção. A gente foi numa outra cidade lá perto também, que eu não lembro o nome, também foi uma bênção. Deus é maravilhoso, Deus é querido, basta nós confiarmos e obedecermos a palavra do Senhor. Porque nós andarmos ansiosos, que o Senhor fala. Se nós orarmos e buscarmos o Senhor, não há necessidade. Mas quando surge um problema, a gente quer resolver ele com as nossas próprias mãos e a gente fica angustiado, a gente fica triste, mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, o Senhor vai indicando tudo dá certo, porque nós temos a orientação do Espírito Santo de Deus e isso é maravilhoso, nós sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus e essa paz que excede todo entendimento realmente ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele pode tentar da maneira que tentar, nós não seremos atingidos, porque a nossa mente está guardada, está protegida. Essa experiência eu vivi quando foi para fazer essa viagem. E eu vi o cuidado de Deus na viagem, tudo, e eu fui sozinha, daí São Paulo, para pegar outro voo, tudo. Mas assim, ó, eu descansei no Senhor e tudo deu certo. Foi assim, ó, eu vi a mão de Deus em cada detalhe dessa viagem. Por quê? Porque eu orei, confiei, e a minha ansiedade ficou de fora. E o Senhor guardou meu coração e a minha mente. E eu fui tranquila, sabendo que tudo ia dar certo, porque Deus estava no controle. E assim eu tenho feito em muitas coisas que eu vou fazer, que às vezes é bem difícil, mas eu confio no Senhor e eu descanso nele e a minha mente é guardada e é protegida pelo Senhor e eu sou bem-sucedida. Então eu quero dizer para você que talvez tenha vivido ansioso, ansiosa. Ai, tá tão ansiosa. Eu penso assim, ó, naqueles momentos que eu tive ali, que parece que foi uma aflição, uma ansiedade tão grande, que uma pessoa que vive ansiosa, ela tem enfermidade, enfermidade na sua vida, porque não há quem possa viver diariamente ansioso com alguma coisa que tenha uma saúde perfeita, não tem. Mas Deus, ele fala, não andeis ansiosos. Vamos colocar tudo em oração na presença de Deus. E aquela porta que você quer que seja aberta, ela vai ser aberta. Mas vai ser aberta na hora de Deus, naquela hora que Deus tem preparado para ti. Então vamos descansar no Senhor, vamos confiar no Senhor. E como eu estava falando nessa viagem, há um tempo atrás, né, a gente foi viajar com um avião onde foi uma turbulência muito grande, era um avião bem antigo, né? E a gente passou assim por uma turbulência muito grande, foi uma experiência terrível. E o inimigo, ele tentou atingir a minha mente ali, mas a minha mente estava guardada. E quem sabe quantas vezes, se você ora, tu busca o Senhor, ele tenta de todas as maneiras, mas ele não vai te atingir, porque a tua mente e o teu coração está guardado no Senhor. Amém? Então vamos confiar no Senhor, vamos descansar no Senhor. E é maravilhoso nós aprendermos, nós termos a revelação da palavra de Deus com as nossas experiências que a gente vive. Foi tão real aquela experiência que eu passei, que no momento que eu orei, descansei no Senhor, tudo mudou.
Foi uma bênção para a honra e a glória do Senhor. Quero deixar registrado aqui o carinho, o amor da missionária Lídia, da sua família, pela hospedagem, com tanto amor, com tanto carinho. Só gratidão a Deus. Que o Senhor recompense muitas e muitas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Uma família maravilhosa, uma família preciosa do Senhor. Que as bênçãos sejam derramadas sem medida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós celebramos o Senhor porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que renova as nossas forças cada manhã, um Deus que nos aconselha, Senhor, nos aconselha. E quando nós seguimos os seus conselhos, Pai, nós somos bem-sucedidos, Pai. Nós somos bem-sucedidos porque o Senhor realmente cumpre a tua palavra nas nossas vidas. Obrigada pelo cuidado de cada um de nós, obrigado pelo cuidado de cada um que está vendo esse vídeo, Senhor. E se tem alguém aqui ansioso, que o Senhor venha falar ao coração de cada um e que eles possam colocar tudo em tuas mãos em oração e que o Senhor venha resolver e dar vitória a todos. Em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Amém e amém. Um beijo grande nesses corações maravilhosos. Fiquem na paz. Muito mais de Deus para as nossas vidas.